Então, família, feliz sexta-feira 13 ou sábado 14, né? Porque eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira 13, mas provavelmente ele só vai vir de lançar sábado 14. Enfim, né? Pra comemorar essa data especial, não tinha como não ter um vídeo do maior vilão slasher do cinema, Jason Voorhees. Só que dessa vez, não vou comentar dele sozinho, pois dessa vez contaremos com a presença de um vilão que apareceu recentemente nos cinemas, porém já conseguiu seu espaço dentro do gênero, o Ursinho Pooh. E você já se perguntou, dentro de uma batalha entre esses dois personagens, quem venceria? Bom, descubra aqui e agora, no Eigacos. Feel the energy building your soul, 'cause it's time. Oh, in the calm before the storm, another legend will be born, another battle will be won. We will rise. Oh, so heed the call of confrontation. Today we feed on domination. Secure a legacy that will never die. Be immortalized. Enfim, né, vamos fazer algumas regras aqui para o confronto acontecer bonitinho. Começando pelo Ursinho Pooh, que eu acho que é o mais fácil aqui, já que a gente vai considerar a versão do personagem apresentada nos filmes Ursinho Pooh Sangue e Mel. E essa franquia nova, ela só considera 2 filmes, né, como canônicos, né, dentro dessa nova leva, que são exatamente os 2 filmes do Ursinho Pooh que foram lançados. Nada fora disso será considerado aqui. E pro Jason é um pouco mais complicado, porque Sexta-feira 13 é uma franquia que se expandiu um pouco além dos filmes e ganhou jogo, HQs, vocês devem estar sabendo. Mas em efeito de comparação, o que a gente vai considerar aqui são dos filmes do Sexta-feira 13 original até Fred vs Jason. Todos esses filmes aí, eles seguem uma certa ordem cronológica, então dá pra entender que filme acontece antes e depois de qual. Então até que é fácil você considerar isso. O remake não será considerado, né, porque aí é uma outra versão do personagem. E também iremos considerar algumas HQs aqui que fazem sentido com a história que é mostrada dentro dos filmes. Enfim, dito tudo isso, agora sim, família, bora pro vídeo. Feel the anger coming, feel my patience running. Well, it's plain to see that you have lost your damn mind. How could you let it end up this way? Is there really nothing more you can say? I'm not taking another fucking dose of your denial today. I'm not willing to deal with someone who insists that they can never be wrong. So just keep on talking to the wall because I'm walking away. Ursinho Pooh. Originalmente, o Ursinho Pooh era só uma criança normal que foi sequestrada e foi feito experimentos com ela, fazendo assim com que essa criança se tornasse um híbrido entre humano e urso. E junto de outras crianças que tiveram o mesmo acontecimento traumático com elas, o Pooh foi viver no meio do bosque junto dessas novas criaturas, até que um garoto normal se aproximou do local, chamado Christopher Robin. E o Christopher acabou ficando muito amigo de Pooh e seus companheiros. Até que um dia o Christopher teve que vazar daquela floresta. E isso deixou o Ursinho Pooh muito irritado, ele e todos seus companheiros, que depois disso viraram serial killers, dispostos a matar qualquer um que entre em seu caminho. Agora vamos aos seus feitos. Começando, que ele se mostrou capaz de arrancar a pele do corpo de uma pessoa com um único golpe de seu braço. Além disso, ele já se mostrou capaz de arrancar membros inteiros de pessoas com um único golpe, já se mostrou capaz de esmagar crânios com apenas um piso, e arrancou a cabeça de uma mulher com um único golpe, o que faz com que ele tenha um nível de força e resistência consistentes em parede. Em velocidade, o Pooh já se mostrou capaz de dar Speed Blitz em reação humana algumas vezes durante os 2 filmes. Em questão de hacks, o Pooh não mostrou muita coisa durante os filmes, porém ele tem um certo nível de imortalidade, já que ele já tomou alguns golpes que matariam qualquer ser humano normal,
E ainda seguiu vivinho da Silva, tá ligado? Na cena pós-créditos do segundo filme dá-se a entender que isso é por causa de um efeito regenerativo que está presente nos produtos químicos que transformaram o Pooh nesse ursinho aí. Só que no filme também deixa um pouco claro que, tipo assim, né? Tipo, ele toma um golpe e de boa que ele vai regenerar sozinho. Não, ele precisa de mais desse produto químico para conseguir se regenerar por completo. Então, é um Haxo, mas é um Haxo meio bostinha, tá ligado? E em questão de experiência, olha, considerando que só tivemos 2 filmes, ele não é um assassino muito experiente ainda, tá ligado? Então aqui eu vou colocar meio fraco nesse quesito. Nothing left behind. So what you waiting for? Tell me what you're waiting for. Don't stand by and deny it. So what you waiting for? Tell me what you're waiting for. Break no ground and defy it. Don't let the world outside leave you guarded and alone. So what you waiting for? Tell me what you're waiting for. Let them all be reminded. Agora vamos ao Jason Voorhees, de Sexta-feira 13. Jason era um jovem garoto que, graças ao seu problema de deformidade facial, nunca foi à escola e viveu sua vida inteira junto de sua mãe, Pamela. Só que Pamela, para sustentar seu filho, teve que ir trabalhar no acampamento Crystal Lake, onde deixou Jason junto dos outros meninos. E por causa de sua desfiguração facial, Jason sofreu muito bullying dentro do acampamento, até que um dia jogaram ele dentro de um lago e lá o Jason morreu afogado. Sua mãe, enlouqueceu devido a isso e culpou os monitores por estarem transando em vez de cuidar de seu garoto. E assim matou todos os monitores do acampamento, até que um deles cortou a sua cabeça com um golpe de facão, o que irritou Jason profundamente e fez com que ele voltasse dos mortos para vingar a sua mãe. E por causa disso, Jason cruza as noites no acampamento Crystal Lake atrás de suas vítimas, que caso entrem dentro do acampamento terão como resposta a morte. Enfim, agora vamos a alguns de seus feitos. Enfim, em questão de força e resistência tem muito a se comentar, porque o Jason é alguém foda. Ele já se resistiu a quase tudo no mundo. Olha, ele já tomou tiro de armas de alto calibre, tomou uma machadada na cabeça, tomou uma facada na cabeça, teve a cabeça triturada. Eu não sei o que isso é, mas ele foi espetado por isso. Ele tomou uma puta de uma explosão na cara já também. Enfim, ele já tancou de tudo nesse mundo. Além disso, seus feitos físicos também são algo a se considerar, já que desde os seus primeiros filmes, o Jason já se mostrava capaz de explodir crânios com as próprias mãos e coisas parecidas. Só que o negócio foi ficar feio mesmo depois do parte 6, quando o Jason ressuscitou agora como um zumbi. E bom, agora que o Jason é um zumbi, ele tá muito mais forte. A primeira coisa que ele faz assim que ele ressuscita é arrancar o coração de um cara com um único golpe. Isso é o de menos. Jason depois disso começou a ter feitos cada vez mais grandiosos. Como ele já cortou a cabeça de um cara com um único soco, partiu outro cara ao meio com um único golpe, literalmente já arrancou membros de pessoas com as próprias mãos, e tudo que você pode imaginar, o Jason já fez, cara, ele é maluco. E além de maluco, o Jason também é muito rápido, ele tem alguns feitos de desviar de balas, de armas de baixo a alto calibre, em uma curta média distância, e também já se mostrou capaz diversas vezes em dar speed blitz em reação humana durante a franquia. Em hacks, assim, o Jason ele tem alguns hacks, só que é muito estranho. No parte 9 a gente descobre que o Jason ele é capaz de possuir pessoas, caso essas pessoas comam alguma parte de seu corpo. Isso daí é um negócio meio estranho de acontecer, e eu diria que nem impossível disso acontecer durante a luta, mas é uma opção de qualquer maneira. Também existe uma discussão se o Jason é capaz de se teletransportar ou não, porque durante a franquia tem alguns momentos realmente bem estranhos, que parece que o Jason só tá se teleportando mesmo. Mas eu vou considerar como se o Jason só tivesse uma velocidade de reação muito alta. E vou, por hora, desconsiderar a opção do teleporte. E em experiência, ele é um assassino que está nativa em anos e anos. Basicamente, dentro da franquia, o Jason agiu como assassino em diversos períodos de tempo,
entre os anos 80 até 2100 e alguma porra, que é quando acontecem os eventos de Jason X. Bom, a questão meio que é, o Jason passou boa parte dos períodos de um filme pro outro morto. Só que, mesmo assim, foi 11 filmes. Então, tipo assim, mesmo morto, boa parte do tempo, o Jason, mesmo assim, é um assassino bem experiente no seu ramo. E sem contar que também existem algumas HQs que se passam de um filme pro outro, então, o Jason até que é um assassino bem experiente mesmo. Mas assim, na porrada, qual dos dois personagens ganha mesmo, tá ligado? Assim, na questão mais física de força e resistência, a vantagem óbvia seria a do Jason. Afinal, embora o Ursinho Pooh tenha assim bons feitos, eles ainda estão longe dos maiores do Jason. Afinal, o Ursinho Pooh ele até arrancou a cabeça de uma pessoa com as próprias mãos. Só que foi em off-screen, a gente não sabe como ele conseguiu fazer isso exatamente. O Jason a gente viu literalmente ele com um soco arrancando a cabeça de uma pessoa. O Ursinho Pooh ele cortou a mão de uma pessoa com um soco. O Jason literalmente arrancou o braço inteiro da pessoa, isso depois dele ter caído no soco com o Fred Krueger ferozmente, está totalmente ferido das ideias. Então todo feito que o Ursinho Pooh fez, o Jason ele fez uma escala maior, além dele ser bem mais resistente, ele já resistiu a de tudo. Desde tiro de arma futurista, facada na cabeça, machadada na cabeça, triturada na cabeça, literalmente tudo. E o Ursinho Pooh, em contramedida, ele foi ferido quase mortalmente por uma facada, né, cara? Então, mais uma vantagem para o Jason. Em velocidade, novamente, a vantagem vai pro Jason, porque embora os dois personagens já tenham se mostrado capazes de dar Speed Blitz em reação humana, só o Jason foi literalmente capaz de fazer isso e desviar de balas. E não uma bala qualquer não, é uma bala de um helicóptero ainda, então puta que pariu. Em questão de hacks, nenhum dos dois dava vantagem, nem em experiência. Bom, o Jason ele tem bem mais filmes e atua como assassino por bem mais tempo. Além disso, ele tem HQs também que se passam durante os filmes. Então, não tem nem muito o que fazer, né? O Jason ele só é bem mais experiente que o Ursinho Pooh mesmo, que em contramedida só tem 2 filmes no seu ramo como assassino. Então, não tem nem muito o que falar aqui, o Jason ele leva vantagem na maior parte dos tópicos e ele com certeza sairia vencedor deste embate. Mas e para vocês, quem ganha esse duelo? Bom, comenta aqui nos comentários. Bom, obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, obrigado como sempre, se inscreve no canal, dá like, compartilha. Compartilha aqui pra gente poder continuar. E enfim família, obrigado por todo mundo que viu o vídeo até aqui, obrigado como sempre, então até, valeu, falou e tchau.